Olá. Oi, jovens, como vocês estão? Tudo Oi, bem? gente. Nossa, Tudo gente, bem? tudo bom, Ai, tudo gente, que semana bom. arrombada. Foi arrombada pra vocês também, Nossa, gente? gente, Ai, a semana de nós duas foi difícil, gente. que Eu tô aqui. tragédia, que treva. Hoje, eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi tomar um banho de sal grosso. Que eu não sei se funciona, mas, gente, eu tô testando tudo pra tirar essa nhaca dessa Fala, semana. fala com o Vanderlei depois, que ele tem umas Então, dicas de banho. Ele tem uns banhos, ele me eu vou passou no falar com o começo do ano. Vanderlei. Eu preciso falar com ele também, porque o banho de sal grosso a gente coloca a gente faz da cabeça pra É, baixo, né. do Só pescoço que o pra meu baixo. problema está na cabeça, eu quero tirar a nhaca da cabeça, entendeu. Então eu preciso de algum banho, Vanderlei, me manda uma mensagem, por favor. Ele me passou Você uma receita quando eu estava com aquele problema pra dormir, eu estava com aquele problema em casa, lembra? sim, o No começo do poltergeist em ano, o casa. poltergeist em casa, a La Llorona, a pessoa chorando em casa, no começo do ano, e super funcionou. Então Ah, então. recomendo o Vanderlei para consultas. É, o Vanderlei é o Beijo, nosso Vanderlei. o consultor particular do Pátria Coitado, Amada pobre Criminal, Vanderlei. consultor espiritual. Um beijo, Vanderlei, obrigada A por nos gente te ama. aguentar. A E eu tô gente te morrendo de ama. saudade, a gente precisa fazer uma Sim. call, Vanderlei. Tomar um café da Tomar um tarde, café né? da tarde. Mas então, daí eu cheguei, eu tirei a nhaca, fiz uma skincare, eu falei: "Agora eu vou tirar essa semana de mim". Mas ainda eu tô ainda sentindo os efeitos colaterais dessa semana em mim, sabe? Nossa, eu tô assim, exausta, eu acabei de voltar de férias, não tinha nem. Mas é que assim, eu acho que eu virei aquela pessoa que quando eu volto de férias, eu preciso tirar um dia em casa pra Hum, eu só dormir. Porque acho que o sim. meu problema é esse, eu voltei de férias num dia e no dia seguinte, tipo, eu voltei à noite, dormi e acordei trabalhando já, Ah, não deu não, tempo de descansar. péssimo, péssimo, péssimo. E eu não sei se você chegou nessa idade, mas cada vez que eu tiro férias, eu tenho menos vontade de voltar a trabalhar. Sim. E daí eu fico pensando: "Ah, mas é o trabalho que paga minhas férias". Mas daí eu fico pensando: "Mas se eu não fosse trabalho, eu nem precisava de férias, tanto que Pois eu é. preciso". Nossa, eu sei que assim, a minha meta de vida agora é ser uma véia aposentada nas Ilhas Canárias, é isso, é pra Ilhas isso. Canárias é ótima. Gente, deixa eu falar pra vocês, assim, aqui na Europa, de forma geral, os lugares mais frios, tipo Alemanha, Irlanda, Noruega, a gente economiza, sabe quando você economiza o ano todo pra pagar aquele pacotão e passar o Natal em Salvador, alguma coisa assim? E passar o Natal em algum lugar, ou o carnaval em algum lugar? É o que a gente faz com as Ilhas Canárias. É, Chega um determinado momento, as Ilhas Canárias são invadidas por uma gente branca, sim, sabe, que não vê sol há 6 meses, eles saem do avião assim, ó, eu mesma, essa parecendo fui eu. parecendo um zumbi, assim, do Walking Dead, sabe. E daí eles chegam lá, ficam nas Ilhas Canárias. E tem muito aposentado, de Muito. forma geral, que ao invés de ficar aqui tirando a neve da entrada da casa, vai se aposentar com um apartamentinho nas Ilhas Canárias e fica lá, É entendeu. a praia grande da Europa, as É a Canárias. praia grande da Europa, gente, todo mundo quer se aposentar nas Ilhas Canárias. Sim. E assim, mano, eu nunca tinha visto isso. O avião de ida é um power plane. É um avião festeiro. O capitão, é sério, o avião tava lá, o capitão teve que dar um recado avisando que se a zona não parasse, ele ia descer em Portugal e levar a galera que tava causando direto pra polícia. Ele teve que ameaçar, a gente tomou bronca. Eu tava dormindo, nem era comigo. Eu acordei com o maluco dando bronca e meu marido assim, ó, esses jovens Esses causando. jovens. Ai, gente, mas é o máximo, assim, eu adoro as Ilhas Ah, Canárias. Eu só fui uma vez, sim. que é aquele pacotão que você reserva, paga em 12 vezes, é uma Nossa, não. maravilha. Assim, e é bom ir nessa época do ano, que não é verão, aqui o verão é em junho, né? Junho, julho. É julho, agosto, Hum, setembro, na verdade, não é? é. Hum, Enfim, é bom não ir no verão, porque tá quente o suficiente pra quem tá acostumado com aqui ficar muito feliz, mas não é quente o suficiente pra você passar mal. E nem é verão, tipo, lotado de gente, porque falam que é, as Canárias no ápice do verão é muito cheio, eu não sei. é.
Eu também E não, eu assim fui em dezembro, então só nossa, tinha foi maravilhoso, é porque a estava dezembro é o ápice do inverno, gente, ao contrário ápice do do inverno aqui, daí a gente estava precisando, sabe. sim, E tipo, só ver sol, assim. sim. Nossa, Fora que não, eu tô com queimadura, eu me queimei mesmo, assim, de ter que passar, eu tô com a perna queimada, a batata da perna, a panturrilha tá queimada e meu pé tá queimado mesmo, assim. De eu ter que passar meu couro cabeludo eu queimei, mas agora tá melhorando. E assim, estava 26 graus e eu me é, queimei de eu tô tendo que passar a mas última é vez pode porque a falar. gente fica muito pálida nessa terra. Gente, a última vez que eu me queimei de verdade, de ter que passar pomada de queimadura e tal, foi quando eu estava em Ubatuba e bateu 40 graus. Agora eu tô assim Então com 26. Falei: "Gente, imagina se eu fosse para as Canárias em julho, eu ia morrer. ah, Eu ia ser não. uma grande bolha, uma bolha de Eu fui para queimadura". o Brasil no ápice do verão lá, eu quase morri, e eu estava passando, me emplastando de protetor solar 70 e 50, e nada, teve um dia que estava tão quente que eu quase morri. Tava difícil, assim, lá com 26 graus tava difícil. Eu olhava os idosos, senhores idosos. Tem outra coisa, você sabe que Canárias, pelo menos eu fui pra Tenerife, né? Hum. Você pode fazer topless, né? Ah, Estavam todas as senhoras com as peitas de fora, bronzeando os mamilos. A gente não tá acostumado, né? não. Então, eu fui para Las Palmas, então não era, assim, Não uma é? ilha Las Palmas não liberal. era? Não é essa ilha liberal que vocês vão, sabe. Era uma Mas coisa não mais de Deus. era. Era a piscina do hotel. Eu não tô falando da praia, não era uma praia específica, era a piscina do hotel, tava todo mundo. Ah, gente, tá certo, tem que queimar as teta mesmo. Ah, não tô reclamando, não. Acho que os mamilos têm que ser livres. Eu tô surpresa das senhoras estarem com os mamilos queimando sem preocupação com o calor. Porque Assim, eu porque eu tava ia quase. ficar eu podia usar que um chapeuzinho, sabe, 2 Não, chapeuzinhos, eu assim, tava porque preocupada com o calor, não com a moral e os bons costumes. Eu pensei, gente, imagina se fosse eu com os peitos de fora, eu ia estar queimada. Eu não ia conseguir usar camiseta por umas 2 semanas. então, eu acho que Então, você tinha que usar aqueles pet de povo que aqui, corre maratona, sabe. sim! Ou senão você deita, assim, e coloca 2 chapeuzinhos, pra Ai, eu eles não ia se mini queimar. sombreirinhos. É. Ai, gente. Ai, Mas nossa, 7 minutos de nada, nada. desandou de uma Foi forma mal. esse episódio que, assim, mas como a gente estava falando, gente, a semana foi arrombada e a gente estava precisando uma da outra, entendeu? Eu E é estava no sexta-feira. é, eu estava no trabalho hoje falando: "Ai, não vejo a hora de gravar para poder falar com a minha amiga, Oh, que eu eu não até aguento mais". perguntei se ela não queria cancelar hoje, porque ela estava muito exausta. Falou: Eu fiquei com. "Não". Não, eu estava com medo de você estar muito cansada, que nem em dezembro do ano passado, e de você estar, tipo, à beira de um colapso. Eu falei, não, caso ela não Não, queira eu gravar. estava, mas foi só uma semana. É que em dezembro acumulou uns meses, né, de estresse Sim. até colapsar, até eu chorar atrás da máquina, agachada atrás da máquina. Mas, então agora foi só uma semana e semana que vem vai estar tudo bem. Ai, Então, ótimo, ainda pelo menos isso, né? eu acho, né, mas vai ser melhor, vai ser melhor. Tomei o banho de sal grosso, tirei a nhaca, Boa. então agora vai dar certo, agora vai. Sim, muito Ma bem. conte uma história. Gente, e a história de hoje, eu já sei que a Natália vai gostar, porque ela sabe que história eu vou fazer. A gente vai falar de um tema que tá super hypado aqui na Europa. E no Brasil já tá bem hypado, mas eu acho que ainda vai hypar mais. Eu acho que o Brasil, a gente tá rolando um intervalinho, porque agora, hoje, a gente tá gravando hoje, gente, a gente tá gravando hoje, mas vá. A gente tá gravando na véspera do show da Madonna no Rio, aquele show de Ah, graça. Então, agora no Brasil tá todo mundo meio histérico com a Madonna, mas depois eu acho que o hype no dessa série Brasil. é, Eu tô mas enfim, histérica, eu tô aqui. Desculpa, fala. então tudo bem. Mas enfim, agora tá todo o hype, né, do show da Madonna. Eu acho que todos os brasileiros do mundo todo estão acompanhando o hype do show da Madonna. Hum. Mas quando voltar, eu acho que a gente vai falar dessa série de novo. Então, quando esse vídeo sair, eu acho que esse tema vai ter voltado pro hype, sabe? Ah, eu espero, porque é um assunto que Que nos merece ser hypado. Sim. A gente vai falar da série Bebê Rena, gente. E eu Hum. trouxe pra vocês o caso real por trás dessa história. Hum. Se você não sabe o que é, se você tá meio por fora das Netflix, das séries da vida e tal, Bebê Rena é uma série da Netflix que tá bem hypada e sendo bastante comentada, e que ela bateu vários recordes de público. Uhum.
Desde a estreia, que foi em 11 de abril, ela liderou o ranking de audiência global da Netflix e contabilizou mais de 53 milhões de horas assistidas nos primeiros 10 dias. Nossa. Sim. Além disso, ela apareceu em primeiro lugar nos rankings de 30 países diferentes, incluindo os Estados Unidos, que é um dos maiores mercados da plataforma hoje. E essa série, ela é baseada no monólogo teatral de mesmo nome, né, Bebê Rena ou Baby Reindeer em inglês, escrito e estrelado pelo Richard Gere, que também interpreta a si mesmo na série no papel do Donnie Dunn. Uhum. E a Nath já assistiu, por isso que eu acho que ela vai gostar do tema, porque tanto eu quanto ela, a gente gostou muito da série. Basicamente, o que aconteceu foi que eu voltei de férias, fui assistir, fiquei obcecada e pensei, eu preciso dividir essa obsessão com o mundo. Essa série é muito boa. É E tem muito a bem ver, escrita. e tem a ver com True Crime, gente. O show ele é Ah. baseado em um caso real de stalking vivido pelo próprio Richard Gere no início dos anos 2010. Quando ele ainda conciliava os shows de comédia que ele fazia com o trabalho como bartender no pub Hawley Arms, em Camden Town, que é um bairro londrino. Aliás, eu nem sabia, esse pub é bem famosinho, parece que a Kate Moss bebe lá. Ah. Aquele Achei que você ia falar, a bebia. Kate Moss trabalhou lá. Não, ela Ela bebe era lá. bartender. Não, Daí eu ela, fiquei, ela frequenta o pub. Eu não sei se ela não bebe mais, né? Não sei se ela ainda frequenta pubs, mas a Kate Moss, na época festeira dela, ela ia muito pra esse pub esquentar. O Peter Doherty, que era o namorado dela, também tava sempre lá. E o Liam Gallagher, do Oasis. O Liam Gallagher ainda vai direto nesse pub. Ah, que legal. Bom saber. Eu nunca fui, eu Vamos já fui estoquear. tanto pra... Ai, você vai pra Londres esse ano, você pode ir Então. nesse pub. Estoquear o Liam Gallagher. Aprendi 0 coisas com a série. Você não aprendeu nada com a série. Ai, gente, antes de eu prosseguir com a história, eu quero dar um aviso de spoiler, tá? Se você ainda não assistiu a série, se você não quer que eu estrague a surpresa, pula pra essa minutagem que eu vou colocar na tela, na hora da edição. Porque quando chegar nessa minutagem, a gente não vai estar falando nada que vai prejudicar a história, o desenvolver da história pra você. Tá. O meu objetivo com o vídeo é contar a história real por trás da série. E como a série é muito baseada em fatos reais, é impossível eu falar da história real sem acabar dando alguns spoilers. Uhum. Mas eu não vou entrar em todos os aspectos da série, porque, como a gente tava falando, né, a série é extremamente bem escrita, ela tem várias nuances, ela fala de vários temas que são super profundos, E super vale atuais. muito a pena ver. Vale. Pra você mesmo tirar suas próprias conclusões. Então, se a gente desse também muito spoiler, você ia perder a vontade de querer ver a série. E isso é Exato. péssimo, porque todo mundo devia ver essa série. Exatamente, assim, então é muito, mesmo que você, tipo, você pensar, ai, deixa eu assistir um vídeo aqui de meia hora, porque eu não preciso assistir. Não faça isso, faz os dois, porque eu vou passar conteúdo, na verdade, complementar à série, e o que eu vou falar aqui, muito embora tenha algumas coisas que estão na série, que estão no roteiro, o que eu vou falar aqui não compromete a sua experiência assistindo a série. Por isso que eu tô falando, assista pra você pegar todas as nuances, pra vocês pegarem tudo, e um último adendo, esse vídeo não é publi, tá? A gente não recebeu nada pra fazer isso, infelizmente, mas podemos receber, por que não? Netflix nos note, por favor. A gente tá aqui fazendo o trabalho divino de graça. E a gente te ama. Ame a gente de volta. Vamos stalkear a Netflix? A Natália, ela assistiu a série, ela tá louca pra stalkear alguém. Eu aprendi tudo ao contrário. Gente, bom, isso posto, todos esses avisos postos, vamos começar a história, né? Como que tudo começa? Num turno relativamente tranquilo do pub, o Richard se deparou com uma mulher, cerca de 20 anos mais velha que ele, sentada sozinha, chorando no balcão do pub. E assim, gente, aqui é bem normal as pessoas irem sozinhas pro pub, mas assim, normalmente, eu tô tentando dar um contexto pra galera entender que assim, aqui não é totalmente incomum você ficar no pub batendo papo com o bartender. Não, tipo, você vai sozinho pro pub, não é igual no Brasil que se você for sozinho pro boteco, você tem um problema. Não, é uma coisa normal, você vai pro pub depois do trabalho, você encontra alguém ou você conhece alguém lá. Entendeu? E não é também todo mundo que vai pro pub que bebe, tá? Não é, porque o pub é uma coisa um pouco diferente do bar no Brasil.
Tanto que, na própria série, o Richard conta que ele ficou com pena dela e ele ofereceu uma xícara de chá pra ela. Hum. Porque no pub serve chá, gente, e não é E incomum as comida. pessoas tomarem. É, comida, tem bastante comida, e não só essas comidas de boteco, tem refeição mesmo. Hum. E eles servem chá, sabe? Tipo, serve chá, serve café. Tem gente que pede água quente com limão. Tem pub que nem cobra, por exemplo. Tem 2 pubs que. Tem um pub que eu ia em Dublin, que eu ia muito, sapateiro. E um que eu vou aqui, que suco de groselha é por conta da casa, sempre. Eles não cobram. Nossa. Aqui tem outro nome, né? Que é Black Currant, mas se você vai, alguns pubs nem te cobram algumas coisas, é cortesia, sabe? Tipo, pint de água é de graça em qualquer pub. Ah. Então, enfim. Então, ele viu essa mulher, ele ficou com pena, e ele ofereceu uma xícara de chá pra ela. Nesse pub, o chá era pago, nesse específico, mas ele disse pra ela que era por conta da casa. Ele pagou uma xícara de chá pra ela. Gente, esse ato, e ele fala muito disso na série, né? Atos aleatórios de bondade. Muitas pessoas já tiveram a experiência de receber um favor de um estranho, um pequeno favor de um estranho. Acho que acontece. Então, assim, esse pequeno ato de gentileza do Richard deu início a um pesadelo que ia durar mais ou menos 4 anos, 40 mil e-mails, 740 tweets, 350 horas de mensagens de voz, 106 páginas de cartas e 45 mensagens de Facebook. O nível. Então, assim, a partir desse primeiro encontro... Eu não consigo responder minha mãe o tempo todo no WhatsApp. Gente, assim, é bizarro, é bizarro. É enlouquecedor. É enlouquecedor. E assim, então, depois desse primeiro momento, né, nesse momento que ele chega e oferece o chá pra ela, e que eles conversam, assim, amenidades, essa mulher, que a gente vai chamar de Marta, que é o pseudônimo escolhido pelo Richard pra se referir a Stalker, mais um adendo, na série, a Marta, ela é interpretada pela atriz Jessica Gunning. Mas, enfim. A Jessica, que ela... é maravilhosa. Ela é maravilhosa e ela é bem mais nova do que a Marta, de verdade. Ela teve que fazer até uma maquiagem especial pra se envelhecer pra personagem. E eles tinham que fazer uma raiz grisalha no cabelo dela, pra parecer que ela não tava, que ela tinha uma raiz, né? Mas enfim. A Marta começou a aparecer no pub todos os dias. Logo depois, gente, no dia seguinte ela já voltou pro pub. E sobre isso o Richard conta. No início, todo mundo no pub achou engraçado eu ter uma admiradora, e eu certamente incentivei a situação antes de perceber quão perigoso tudo aquilo era. Eu me comportei como um idiota algumas vezes. E em todas as entrevistas que o Richard Gedd deu, gente, ele deixa bem claro que ela não é necessariamente uma vilã e que ele não é necessariamente um mocinho. Ele comenta muito que ele estava numa fase muito difícil da vida dele e ele acha que ela também estava. E assim, dá pra ver muito isso na série. No começo, ele flertava de volta com ela. E ele fala que ele meio que flertava como um ato de piedade condescendente, tá? Ele fala literalmente isso. Basicamente, ele ficava com pena dela e dava uma flertada. Porque ela estava claramente tendo um crush nele, indo no pub todo dia pra ser notada e pra conversar com ele, sabe? E ele se aproveitou ele precisava da atenção e ele se aproveitou da atenção, do carinho, porque pode ser uma coisa lisonjeira. Lisonjeira? Lisonjeira, sim. Pode ele ser ficou uma coisa lisonjeado, sim. Pode ser uma coisa lisonjeira, pode ser uma coisa... Pode ser uma coisa lisonjeira, pode ser uma coisa que você precisa naquele momento, que a gente sabe que ele precisava, né? Sim, naquele momento, e por algum tempo, enquanto estava naquele setting, sabe, querendo ou não, ele estava num pub que estava quase sempre lotado, ele estava cercado pelos colegas de trabalho dele, então ele estava seguro, entre aspas, né? Então, por algum tempo, enquanto o contato dele se limitava ao pub, estava fazendo bem pro ego dele e ele meio que incentivava. Eu acho que ele não se ligou quão séria a situação era. Até porque quando você trabalha em pub, tem muita gente, você tá dando atenção pra muita gente o tempo todo, e é meio sabe? que do job, assim, você flertar, né? Porque você tem que ser
extra amigável para ganhar Sim. gorjeta, você quer que todo mundo se sinta bem. Então flertar é uma coisa que meio que todo bartender faz, assim, não significa que ele quer casar com você, significa só que ele quer uma gorjeta e que ele quer que você se divirta naquela noite em que ele tá Sim. te servindo. E fora que assim, gente, aqui no Reino Unido e aqui na Irlanda, depois de um determinado horário, tudo, você vê tudo os local fica meio alto e vai flertar com os bartender. Acontece muito aqui, você vê, tipo, as pessoas, a gente acha até engraçado, porque quando tá, pelo menos o irlandês, assim, e o britânico também, quando tá todo mundo sóbrio, é uma coisa. Eles começam a ficar com as bochechas vermelhas, eles começam a ficar um pouco mais solto, um pouco mais saidinho. Vira tudo um bando de brasileiro. É. Daí começa a ficar num nível que a gente que é brasileiro fala: "Gente, se controla, se componha", Sim. sabe, porque você está passando de todos os limites. Daí E a às gente que é criado, assim, vendo baile funk, a gente fala: "Moço, se aquiete, vai sim. procurar Jesus". Quando foi? Teve alguma vez que eu e você, quando a primeira vez que quando você veio pra cá, Hum. a gente foi num pub que tinha alguém dando em cima do garçom, a gente viu e fez piada. Quando a gente foi naquele pub bem lotado que virava uma baladinha. Ah, não era naquele que tinha comida brasileira? Que a gente Era. comeu as comida sim, sim, passou da noite ali, passou da hora X, o garçom estava assim: "Meu Deus". É. Me Não ajuda, eu é? só tô tentando pagar minhas contas, só tô tentando terminar Exatamente. meu turno. É uma coisa que, assim, acontece, mas normalmente o normal. Não tô falando que tá certo, tá, gente? Porque eu acho que deve ser horrível você tá tentando fazer seu Péssimo. trabalho e você ser chavecado de uma forma invasiva o tempo todo. Não tô dizendo que tá certo. O que eu tô dizendo é que é muito comum, não é uma postura que chamaria a atenção como estranha num contexto social de um pub. É, num Ninguém. pub ninguém ia falar: "Nossa, stalker". Não, É, tipo, todo mundo exato, ia falar: "Ah, ela exato. tá flertando com o bartender, porque ela tá carente, ele flerta de volta, porque bartender flerta mesmo, é parte da cultura do É, pub", e ninguém ia pensar nisso, e cada um ia pra sua casa e nunca mais ia se ver na vida ou entendeu? E estava exatamente. tudo bem. É, exatamente. Então não era algo que chamava atenção. É, até que Até que, depois de algum tempo, né, entretanto, ela começou a segui-lo na rua. E ela conseguiu encontrá-lo nas redes sociais. Até porque, como na época ele era um artista de comédia que estava tentando, né, ter o momento de break dele, o momento de ascensão dele, ele não escondia muitas redes sociais, era tudo aberto. Ele queria que as pessoas vissem o trabalho dele, claro. né? E sobre essa fase, né, esse segundo momento do stalking, o Richard conta. Ele fala: foi então que ela começou a invadir minha vida, me seguindo, aparecendo nos meus shows, esperando do lado de fora da minha casa, enviando milhares de e-mails e mensagens de voz. Eu sentia tanta ansiedade emanando do meu corpo que eu poderia cortá-la com garfo e faca. Quando a perseguição chegou ao ápice, era quase insuportável. Stalking na televisão tende a ser muito sexual, existe toda uma mística. É alguém em um beco escuro, é alguém que é muito sexy, muito normal, mas depois fica estranho aos poucos. Na vida real, por outro lado, stalking é uma doença mental. Eu realmente queria mostrar as camadas da perseguição com uma qualidade humana que eu nunca tinha visto na televisão antes. É uma história de perseguidor que virou de cabeça para baixo. E é muito isso mesmo, né, gente? Assim, Ah, é. porque, ele é perseguido, mas daí ele meio que persegue ela, e ele meio que fica obcecado com ela também. Sim, Porque ele quer saber por que que ela tá tão obcecada com por ele. ele, E eu é. acho que o que torna essa série tão maravilhosa é o quão cheia de nuances ela é. Ninguém é só vilão, ninguém é só mocinho, ninguém é uma pessoa horrível. Tem uma pessoa horrível, mas assim, ninguém é uma pessoa que é só monstruosa. Todo mundo tem nuance, tem camadas, sabe? Tipo, de bondade misturada com inveja, misturada com ciúme, misturada com maldade, misturada com lust, sabe? Com Com luxúria, é. luxúria. É muito é muito, É muito bem bizarro, ó, escrita. é muito bem escrita e, assim, eu acho que ele foi muito corajoso de interpretar ele mesmo, porque eu, pelo menos, eu não simpatizei com ele. Eu entendo, Nossa, claro. sério? Ai, assim, não, eu não seria amiga desse cara, eu acho, na vida real. Uma pessoa assim. Não tô falando ele hoje, porque ele estava num momento muito difícil da vida dele que Hum. ninguém sabe. Assim, se eu não soubesse vendo ele daquele jeito. Se a gente não soubesse o por É, trás.
O que tem por Exatamente. trás, a gente ia ficar Exatamente. meio, Você não simpatiza, ele parece uma pessoa fraca, ele parece uma pessoa covarde, ele é uma ah, pessoa que ele não defende os amigos dele. ah. Então, assim, eu acho que ele deve ter sido muito corajoso, porque ele foi sincero, que é uma coisa que assim, ele conseguiu escrever sobre ele de um jeito desapegado, como se ele não estivesse falando dele mesmo. Uhum. Não sei se porque ele trabalhou esse trauma e ele, de certa forma, elaborou esse trauma, então ele consegue enxergar quem ele era com desprendimento. Mas ele mostrou todos os podres dele. Exato, ele deixa bem claro que ele não é uma pessoa perfeita, que ele fez muita besteira também. E Ah, ele fala disso numa boa, ele dá muita entrevista falando, gente, eu não fui perfeito, eu fui idiota em vários momentos, eu enxergo hoje, mas eu estava numa fase muito difícil. ah. E realmente ele estava, assim, obviamente que entendendo tudo pelo que ele passou, a partir do quarto episódio você começa a simpatizar mais com ele. Ah. Mas no começo eu não ia muito com a cara dele. Eu simpatizei. Uma das coisas que eu gostei muito dessa série e que eu gostei muito dele, principalmente sabendo que é a história dele e ele interpretando, é uma coisa que eu acho que eu nunca tinha visto em nenhuma outra série ou filme, que é a gente como ser humano voltar para uma situação de trauma e Sim, abuso o tempo inteiro, porque a gente precisa ser abusado para suprir uma sim. necessidade X ou uma atenção, uma carência, alguma coisa que eu acho que as pessoas não falam muito. E Não. quando a gente fala de situações de abuso, normalmente vem aquela pergunta: por que que ela não saiu do casamento? Por que que ela não saiu do namoro? Por que que ele É. não fugiu? Por que que ele ficou com ela? Por que que ela não fez isso? Por que não sei o quê? Por que que não agiu assim, assado? E a gente não age assim, assado, porque às vezes não é uma coisa tipo, situação traumática, vou evitar. Às vezes existe alguma coisa que te atrai para aquela situação traumática e que muda completamente como você se vê. Sim, E é isso daí, mesmo. como você. Quando o trauma muda você de uma forma tão radical, você meio que fica perdido e você vai buscando aquele trauma o tempo todo para saber o que tá acontecendo, para saber. E ninguém fala isso. Tipo, em Não se série, em fala disso, filme, em não. livro, eu nunca tinha visto isso. E ele mostra toda essa nuance de não é porque alguém está não é porque eu estou numa posição vulnerável de abuso que eu não tenho curiosidade ou que eu não estou sendo beneficiado de alguma forma. Eu fico meio que como uma curiosidade mórbida, Sim, sabe? Você fica voltando igual assim sei lá, um inseto na luz, sabe? Você é fica isso voltando e mesmo. batendo a cabeça para saber o que tá acontecendo, porque muda completamente quem você é e como você se enxerga e o seu valor, como você Sim, se valoriza. Nossa, eu achei perfeito. Essa sim. parte, Mas mostrar a o ser gente humano só com fica, tanta nuance. mas a gente só vê isso a partir do quarto episódio. Antes É. disso, você fica olhando, porque eu acho que os 3 primeiros episódios são você vendo ele de fora. Uhum. E realmente, nesse momento, você não simpatiza É. com ele. Não. Porque você vê, o cara já começa falando que ele mora na casa da mãe da ex-namorada. Sim. É, ele é meio que um loser, assim, É, né? ele, Tipo. não, e ele parece meio que um chupim, assim. Uhum. E uma Assim, não pessoa sei, sem atitude, uma pessoa que não sabe muito da vida. uma pessoa que realmente ele parece uma pessoa fraca. Ele tá numa fase fragilizada, gente. E ele Ah. tem todos os motivos pra estar dessa forma. Não tô. Eu só tô falando que, assim, eu achei que foi muito corajoso da parte dele se mostrar como ele realmente é, sem tentar se justificar. Ele não tenta fazer você ficar do lado dele. Ele não tenta fazer você concordar com o ponto de vista dele. E ele Não. não tenta te convencer de que ele tá certo. E ele não se coloca no papel de vítima. Não, em nenhum momento ele se põe no papel. Talvez mais pro final ele se permita ser mais vulnerável, mas como parte da evolução do personagem, não como um É, tipo, mas tenham dó não de uma mim, pessoa sabe? vitimizada. Exato, Mas uma exato. pessoa que ativamente participou numa situação de abuso, É, porque era uma pessoa fraca, era uma pessoa fragilizada, era uma pessoa sim. vulnerável. É, nuances, gente. Essa Não, série é gente, é bom, vocês têm. Assistam. É isso. maravilhosa. É. Mas, bem, voltando pra história real, além das ligações e dos e-mails, e das mensagens de voz, e das mensagens de texto, em todos os horários do dia e da noite, tá? Chegou no ponto do Richard se questionar se a Marta sequer dormia. Ela também mandava pelo correio pequenos presentes, como um chapéu,
cuecas boxer, comprimidos pra dormir e uma rena bebê de pelúcia, que era o apelido carinhoso da Marta pro Richard, que foi o que inspirou o nome da série e da peça. Hum. O próximo passo da Marta nesse processo foi começar a perseguir os pais do Richard e a namorada dele. Na época, o Richard estava em um relacionamento com uma mulher trans, que na série é interpretada pela atriz Nava Mal, que é maravilhosa também, Uhum. linda, lindíssima. E por que eu tô falando que a mulher é trans, né? Porque o relacionamento acabou terminando, em parte, por conta dos constantes ataques preconceituosos e homofóbicos da Marta contra ela. Uhum. Que aconteciam, obviamente. Gente, você percebe na série uma energia caótica dos dois lados, tá? Tanto do dele quanto do dela. Da Marta, eu digo, né? Não da namorada. Eu acho que a namorada, que na série, pelo menos, é a pessoa mais sensata De longe, é de a longe. única ali que tá é a única que tem a cabeça no lugar. Acho que a namorada e talvez a ex dele sejam as Hã, pessoas que são mais sensatas e put together da série. Mas enfim, hã. na Marta você sente uma energia caótica e uma energia maníaca. Então, assim, a Marta não é a pessoa que vai mandar uma mensagem pra alguém que ela não gosta de seguir com a vida. Então, os ataques eram constantes, gente. Tipo, 50 mensagens o dia inteiro, todos os dias. Hum. Como eu falei, esse foi um dos motivos, né? O Richard fala que não foi o único motivo pelo qual eles terminaram. Tinha muito problema que ele fala que era dele também. Uhum. Mas sofrer ataques preconceituosos e homofóbicos de uma stalker não ajuda, né? Então o relacionamento Não. acabou não suportando todo esse estresse. E foi mais ou menos na época em que o relacionamento dele acabou que ele procurou a polícia. Só pra saber que nada poderia ser feito. E sobre isso, ele milita bastante sobre isso, tá? Em todas as entrevistas que ele tá dando pra divulgar a série e tal, ele milita muito sobre a crise no sistema Sim. judiciário britânico em relação a stalking, né? E aí, sobre isso, ele fala: as leis envolvendo perseguição e abuso são tão estúpidas porque elas tratam de preto no branco, bem e mal, e não é assim que funciona na vida real. Eu poderia te intimidar aparecendo no seu local de trabalho todos os dias, pegando um café e te encarando através da janela durante todo o seu expediente. Você provavelmente se sentiria desconfortável e incomodado com isso, mas a não ser que você possa provar que existe algum tipo de ameaça física, não há nada que a polícia possa fazer por você, Hum. mesmo que isso esteja destruindo sua vida. Aprendi que existem muitas formas pelas quais uma pessoa pode afetar negativamente a vida de outras dentro dos parâmetros da legalidade, o que é muito louco de se pensar. Parece que estamos num momento de crise com os nossos serviços públicos nesse momento. Ao analisar todo o processo policial no meu caso, me senti bastante confrontado com a falta de recursos que parece haver. E realmente, gente, a polícia na série parece que é uma sátira, mas quem tá acostumado com como essas coisas funcionam aqui sabe que é muito assim. Ah. É muito assim. É engraçado que quando eu comecei a ver a série, eu não tinha lido muito, eu só tinha visto alguns clipes no TikTok, alguma coisinha ou outra, e eu achei que era quando eu soube que era tipo uma dark comedy, que era tipo uma comédia obscura, assim, uma comédia drama, eu falei: "Ah, é bem a minha cara, né, uma comédia meio estranha, britânica, eu gosto". Daí eu achava que era uma comédia. E daí, tipo, pra mim, o papel do policial, o primeiro policial que ele fala, pra mim era assim, parecia que eu estava vendo um sketch do Monty Python. Sim! A polícia é o alívio cômico da série, gente. É bizarro. É bem bizarro. E é tão frustrante, porque você sabe que a vida dele tá acabando, que ele tá deteriorando de saúde, e eles não podem fazer nada. E eu até entendo a polícia, porque que você vai fazer? Você não pode prender a pessoa pelo que talvez ela possa fazer, que você imagina que ela possa fazer. Mas é tipo, quando uma outra pessoa, uma segunda pessoa tá deteriorando Sim, de saúde mental, de tudo, você precisa tomar cuidado você precisa cuidar daquela pessoa. sim. Não, é bizarro e assim, isso eu falo tanto em relação à Irlanda, por experiências que eu já tive, inclusive, quanto em Hum. relação ao Reino Unido. O sistema judiciário daqui, tanto Irlanda quanto Reino Unido, não está preparado para as mudanças pelas quais a sociedade passou. Muitas leis aqui precisam ser revistas. Então, eu entendo o que ele está dizendo, eu entendo a frustração dele quando você vê a série, você fica desesperado por ele, falando: "É impossível que isso seja verdade", mas é verdade, Ah. infelizmente é verdade, é isso.
Ele conta que ele chegou até a questionar a falta de apoio psicológico dado para a própria Marta naquela situação. E sobre isso ele fala, tipo, porque ela não estava sendo ajudada de alguma forma? Naquela época, eu saía da delegacia com mais perguntas do que respostas. Na série, gente, o tormento do Richard só termina quando a Marta finalmente envia uma mensagem que contém uma ameaça física e ela responde criminalmente pelos atos dela. Eu não vou dar detalhe também, como eu falei, tô tentando dar o mínimo de spoiler possível. Mas, gente, na vida real, a gente não sabe se a verdadeira Marta recebeu algum tipo de pena como consequência do comportamento dela. Porque o Richard não fala sobre isso. A gente não sabe se para proteger a identidade dela ou se existe algum tipo de acordo jurídico que o impeça de dar detalhes sobre o assunto. O que a gente sabe com certeza é que ele conseguiu uma ordem de restrição e que a Marta também está proibida de se aproximar dos amigos dele e da família dele. A única coisa que ele fala sobre isso é o seguinte: suponho que a situação, digamos, minhas relações com a pessoa que me perseguiu, certamente acabaram. As ramificações emocionais continuam vivas. Quando você passa por uma provação implacável de perseguição, isso fica um pouco gravado na sua alma. Ainda vivo um pouco disso desde então, com certeza. Mas acho que é por isso que faço arte, para trabalhar com essas situações, entendê-las e tentar me livrar de todo esse tipo de coisa. Ainda assim, numa entrevista concedida para o The Guardian em 2019, ele admitiu que a Marta tinha voltado a contatar a família e os amigos dele. Mas um pouco depois dela voltar, ele lançou a peça Bebê Rena na edição de 2019 do Fringe Festival em Edimburgo. Esse é aquele festival que vive te enchendo o saco pra gente ir. Sim, eu quero. Ele lançou esse monólogo lá em 2019 e ele lançou uma outra série, um outro monólogo em 2016, se não me engano, que foi super premiado, que chama Monkey See, Monkey Do. Eu sei. Que ele faz numa esteira, ele tá correndo na esteira o tempo todo. Ele vive lançando no Fringe, então a gente precisa ir pra assistir, porque normalmente ou é de graça ou é muito barato. Sempre. Gente, o Fringe Festival é um festival que acontece o mês inteiro de agosto, se não me engano, em Edimburgo. E é tipo uma virada cultural que dura um mês. E a cidade também fica aberta 24 horas e tem muito comediante, tem muito stand-up comedy, muita peça, muito monólogo, muita banda, artista de rua. É muito legal. Eu fui em 2017 e foi incrível. Sim, precisamos. Mas enfim, a repercussão que o monólogo Bebê Rena teve na imprensa fez com que a Marta parasse de perseguir ele novamente. Se vocês quiserem ler essa entrevista em que ele fala disso, essa entrevista está disponível nas fontes, então é só clicar lá. Como sempre, né, gente? Todas as nossas fontes estão na descrição desse vídeo. E agora, gente, vamos para a pergunta que não quer calar. Quem é a Marta da vida real? Vamos lá, ó. Eu tô vendo sua cara, eu sei o que você está pensando, mas você vai me entender. Muito embora o Richard tenha sido super enfático ao pedir ao público que não fosse atrás da Marta, ele fala isso muitas vezes, gente. Ele fala isso, a Jessica Gunning fala. Mas o que acontece? Ele supostamente nunca deletou todas as mensagens antigas dela das redes sociais dele. E teve gente que... Eu tava brincando que eu assisti a série Entendi Tudo Errado, mas teve gente que assistiu a série como se fosse um tutorial, né? A pessoa foi lá aprender a estoquear. Então, e não demorou muito para que a internet e a imprensa descobrissem o nome dessa pessoa. A princípio, quando eu comecei a escrever esse roteiro, eu tava decidida a não divulgar a identidade dela, tá? Mas essa pessoa já revelou que é ela mesmo, ela tá dando entrevista pra todo mundo que quer ouvir. Ela, inclusive, anunciou que ela vai participar de um programa de TV e que ela tá escrevendo um livro narrando a versão dela da história. Então, assim... porque ela falou que não é nada do que ele tá falando, né? Então, assim, como ela já falou tudo, ela tá no Twitter falando... Ela tá enlouquecida. Gente, as redes sociais dessa mulher... eu fui parar nesse buraco negro. Gente, ela tem uns 4 perfis diferentes no Facebook. E ela criou uma página de apoio a ela mesma no Facebook. É sério, ela criou com um fake. Ela pegou um perfil fake e ela criou uma página de apoio a ela mesma. Só que aí eu acho que ela esqueceu que era um fake, porque aí ela começa a falar em primeira pessoa do que. Enfim. Eu sei que assim.
Tendo tudo isso em Ah. vista, eu acredito que eu não tô prejudicando ninguém ao revelar o nome dela. Hum. Pelo contrário, já que, ao que tudo indica, essa pessoa é uma pessoa que, Quer ó, a atenção. não é só isso. É que assim, é uma pessoa que ela precisa de ajuda sim, mas ela ainda não conseguiu essa ajuda. Eu não sei se ela não conseguiu ou se ela não quer, tá, gente? Porque assim, o sistema de saúde daqui é falho por vários motivos, mas em relação à ajuda psiquiátrica, pelo menos a Irlanda, o tratamento não só tá disponível, como ele é gratuito. Nem Mas então, remédio. mas Eu não sei. você tem que ser indicado pelo clínico geral. Mas, Natália, não tem como. Você vai ver. Não, é sério, eu não tô zoando. Não, não tem como ninguém ter ficado sabendo, Natália. Você vai me entender. Assim, eu não sei. Gente, eu não sei. Tem gente que fala que cai nas rachaduras do sistema. Ah, Eu pode entendo ser. que tem gente que não recebe a ajuda que precisa, mas nesse caso, vocês vão concordar comigo depois que eu contar a história que não tem como. Não tem como essa Tá. pessoa não ter sido percebida. E eu também quero falar quem é, porque, querendo ou não, essa pessoa ainda pode representar um risco para outras pessoas, tá? Sim. E ela tá solta, gente. Ela tá aí, tá em Londres, tá. Então, assim, o nome real da Marta, supostamente, tá? É Fiona Harvey. Hum. Ela tem 58 anos e. Nisso, eu vou ter que dar um pouco de razão para algumas pessoas que eu vi comentando na internet, que é tudo rumor, não é nada, mas assim, é, eu acho que as únicas críticas que eu vi pro Richard Gadd em relação a toda essa situação é que ele fala muito que ele fez tudo que ele conseguiu para mudar o personagem o máximo possível, que você não consegue identificá-la só pelo que ele escreveu, mas assim, ele não mudou nenhum detalhe sobre ela, ele só trocou o nome. Ela realmente é escocesa, ela realmente é advogada, ela realmente vive em Londres e ela tem um diploma pela Universidade de Aberdeen e um histórico super longo e complicado de stalking. Ele não é a primeira vítima dela. Não. É, e assim, então, isso foi um pouco criticado, porque parece que quando você descobre quem ela é, você percebe que ele só trocou o nome mesmo. Ele não trocou, tipo. Hum. Aí eu entendo. Eu acho que essa é a única crítica da série que eu dou um pouco de razão. Mas, por Ah. outro lado, essa é a história dele, é uma história real, entendeu? Então, assim, Não, é ele a viveu história isso. que. Então, eu acho que quando a história é sua, você tem todo o direito de poder contar a sua história. E a pessoa não gostou, ela tem uma outra versão, porque cada um tem o seu lado da Sim. história, óbvio. E a verdade normalmente tá no meio. Sim. Talvez um pouco mais pra cá, um pouco mais pra lá, mas normalmente tá no meio. Ela tem todo o direito de, pra todos os Sim. livros e Netflix e entrevistas, contar o lado dela também. Que é o que ela tá fazendo Mas agora. eu não Ela acho que ele tá. deva ser criticado, tipo, por não proteger ela o suficiente, porque ela não protegeu ele de Não, forma nenhuma. não, ele tá sendo criticado por falar que ele protegeu ela, sendo que ele não protegeu, é isso, não pelo jeito que Ah, ele fez a série. entendi. Porque ele Hum. fala muito, não, gente, ele chegou a postar no Instagram dele, parem de procurar a Não, é porque pessoa. teve gente, você viu Sim, isso? Teve gente vi. que foi stalkear os amigos dele falando que era fulano e fulana da série. Sim, Então, tipo, sim. teve gente do círculo social dele que ele trabalha há anos recebendo ameaça de morte. Não, a galera não aprendeu nada, Não, realmente, eles mas, viram a série como se fosse um tutorial. sim. Então, assim, enfim, é, vamos falar da Fiona, gente. As primeiras vítimas da Fiona divulgadas pela mídia foram o ex-primeiro-ministro da Escócia, o Jimmy Ray, e a esposa dele, a Laura Ray. Em 97, a Laura, que também é advogada, contratou a Fiona para trabalhar como estagiária no escritório dela. O nome do escritório é MacPhail Lawrence Partnership. Gente, a Fiona foi demitida depois de 2 semanas. Por ser, nas palavras da Laura, completamente incapaz de se comportar. A partir daí, a Laura começou a receber dezenas de telefonemas ameaçadores e visitas à casa dela. Porque vamos lembrar, né, gente, em 97 não tinha ainda o Facebook para ela ficar lá, né? Hum. E em uma dessas visitas, a Fiona disse: Eu vou pegar você. E seguindo o ciclo dela, um pouco depois, ela passou da Fiona pro Jimmy Ray. Ela começou a perseguir ele também. Tipo, por que você tá casado com essa Uhum. mulher? Essa mulher é horrível, essa mulher é isso. Que nem ela faz na série, gente. Igualzinho, mesmo perfil. Até o jeito Uhum. que ela escreve é igual. Sério, o Facebook. Eu não vou pôr o link do Facebook aqui, porque é uma coisa que
ninguém merece. É uma coisa que, assim, Mas ela ela escreve tudo errado. E sem parar, Natália, todo É dia tipo tem e e só na linha pá, pá, ela pá, pá, escreve pá, na pá, própria pá, pá, linha do pá. tempo, sem parar. Enfim, a Laura ficou tão assustada que a Laura deu sabe esses alarmes de rico? Que rico tem em mansão? Hum, Que é ligado direto com a polícia? sim. A Laura deu alarmes pessoais para todos os funcionários da empresa de advocacia, para se eles vissem a Fiona perto, era para eles chamarem a polícia. Hum. E a perseguição só parou depois que a Fiona recebeu uma interdição provisória que a impedia de entrar em contato com a Laura e com o Jimmy Ray. Agora que tá tudo vazando, a Fiona foi questionada sobre esse incidente. E ela disse: Trabalhei com a Laura 2 semanas. Fui contratada para ajudar em alguns casos de propriedade industrial. Ela era estagiária, tá? Mas enfim. Pedi demissão. Não tenho contato com ela há 25 anos. Foi isso que ela disse sobre o caso da Laura. Sim, porque a polícia te proibiu. Mas você vê, é isso que. O que me deixa meio pistola é que a Fiona, não é que ela não é inteligente, ela sabe até onde. Porque você percebe, ela Sim. é. A única mentira que ela conta aqui. E nem é necessariamente mentira, ela sabe como jogar com as palavras. Uhum, Realmente, ela trabalhou 2 semanas com a Laura. Ela foi uhum. contratada como estagiária, mas ela pode ter ajudado em casos de propriedade industrial. Hum, Ela saiu. E ela realmente não tem contato com a Laura há 25 anos. Nada do que ela falou sim, é uma inverdade. Mas é. também não é a verdade, entende? Uhum. Não, É. ela é esperta, tanto que ele fala isso na série também. Ela sabe exatamente aonde ir pra não quebrar a lei, pra ele nunca conseguir dar queixa dela. Porque ela é formada em direito, ela Ela sabe até sabe onde ela pode ir, exatamente, entendeu? Então não é uma pessoa que não tem consciência do que ela tá fazendo, pelo contrário, é uma pessoa que foi atrás das ferramentas pra aprender o quão longe ela pode ir sem ser pega. Uhum, É que às vezes ela se descontrola dentro da própria loucura dela, e é uhum. aí que ela é pega. Então, assim, a próxima vítima teria sido outro ex-primeiro-ministro escocês. Um homem chamado Donald Dewar, que ela conheceu quando ela tentou ser nomeada para um assento no Partido Trabalhista Escocês. Uhum. De acordo com um artigo escrito pelo The Irish Sun, ela aparecia frequentemente nos escritórios do distrito eleitoral do cara. Ela descobria onde ele estava, não sabemos como, e ela colava no escritório do cara dizendo que ela era conselheira especial dele. E ela também só parou quando ele conseguiu uma ordem de restrição. Gente, Pois eu é. tenho ansiedade por ela. É. Tanto o Donald Dewar quanto o Jimmy Ray já faleceram, tá, gente? O Donald em 2000 e o Jimmy em 2013, então eles não deram nenhuma declaração sobre isso, porque senão com certeza eles já teriam sido procurados. Hum, A Laura não quis comentar, tá? Mas a Laura ainda tá viva. uhum. A Fiona teria conhecido Richard Gedd pouco depois de se mudar para Londres, ao entrar por acaso no pub Hawley Arms, né, aquele pub que a gente comentou de Camden Town. E ela admitiu nas entrevistas ter, nas palavras dela, feito amizade com o Richard e disse que ela chegou a dar calças de veludo da Marks and Spencer de presente para ele por um dos shows. Mas ela nega tê-lo stalkeado. Claro. Ela afirma também que ela ficou sabendo de bebê rena. É super normal dar calças pro bartender. Parabéns pelo seu show, tome essas calças. E a Marks and Spencer, gente, ela é tipo um hipermercado extra, um pão de açúcar, sabe? Não é um lugar fancy, não é nada. É tipo. It's not the calça do. brag you think it is, Martha. Não, é tipo você dar uma roupa do Carrefour de presente. Sem querer desmerecer, mas assim. Mas, Né? tipo, por que ela tá se gabando que ela, não, eu dei calças de veludo? Eu acho que ela tá colocando pequenos detalhes na história pra parecer mais factível, mais verdadeiro, sei lá. Pode ser. Enfim, ela afirma que ela ficou sabendo de Bebê Rena quando o espetáculo estreou no Fringe Festival em 2019. Mas, o que realmente deixou ela furiosa, tá? Foi se ver na televisão no papel de Marta, porque ela alega que ela foi propositalmente retratada de forma incorreta, principalmente no que se refere à aparência da atriz escolhida para representá-la. Sim. Sobre isso, ela fala. Porque, gente, ela está falando sem parar. É absurdo, de verdade. Assim, é enlouquecedor. Ela fala: Não assisti Bebê Rena, mas vi várias coisas. Estive na companhia de Richard Gedd algumas vezes, mas não o persegui como ele afirma.
A história dele é uma intrusão grosseira à minha privacidade. Não o vejo há 12 anos. Li que ele tinha escrito aquele show para o festival há 4 ou 5 anos e pensei, meu Deus. Nesse fim de semana, eu pesquisei no Google e histórias sobre Richard Gere e Bebê Rena estavam por todo lado, praticamente com luzes piscando. Eu sabia há 4 ou 5 anos que ele chamava a personagem de Marta e vi a foto da atriz, uma atriz gorda que deveria ser eu. Eu sou muito atraente e ele não é nenhum Brad Pitt. Este é um programa para jovens de 20 e poucos anos que não têm vida nem empregos, ou seja o que for. Eu só quero fazer um adendo que é um pouco irônico esse comentário dela, porque quando tudo aconteceu, ela era uma pessoa sem emprego, que passava literalmente o dia todo perseguindo outras No pessoas, pub. gente. Sim. E tipo, qual o problema de uma pessoa gorda te retratar? E assim, Porque e mesmo na boa, ela devia ficar bem flattered, porque a Jessica ela é linda. Gunning, ela não só é linda, mas ela é bem mais bonita que a própria. Na minha modesta opinião, a Jessica Gunning é mais bonita que ela. E talentosíssima. Talentosíssima. Então E assim, pegaram ficaria uma honrada de ser Pegaram uma retratada. atriz, sim, pegaram uma atriz 20 anos mais nova que ela pra interpretar ela. Então. Então, assim, eu ficaria feliz, mas enfim. Continuando, ela não parou, tá? Ou seja, ela é transfóbica, ela é gordofóbica, Sim. ela é chata pra caralho. Ela é muito. Gente, é assim, é enlouquecedor, de verdade. Como diria a Rita Lee, chata pra caralho. Mas calma que ela não acabou. Ela não acabou de falar ainda. Vamos lá. Ela diz: eu não quero ser uma celebridade. Tem um processo contra a Netflix, já que isso está sendo contado como sendo uma história real. Sou uma advogada muito competente e provavelmente vou precisar correr atrás de tudo sozinha. Sou muito boa. Tenho uma memória fotográfica e posso memorizar arquivos gigantes. Eu era a melhor da minha turma em todas as disciplinas. A vítima aqui sou eu, não Richard Gere. Recebi ameaças de morte como resultado do seu programa, apesar do fato de que muitas das coisas que ele afirmou simplesmente não são verdadeiras. Alguém online disse: se eu te encontrar, vou te matar. Um cara na Carolina do Norte disse que ele e outras pessoas iriam me stalkear como eu supostamente stalkeei Gad. Dormi 2 horas ontem à noite. Pensei, e se os apoiadores dele realmente fizerem coisas assim? Calma, que ela ainda não acabou. Mas assim. Respira, Marta, respira com a barriga. Eu dei uma risadinha, porque, claro, é horrível, mas eu achei tão engraçado um cara da Carolina do Norte falar: vou te stalkear. Quem anuncia que vai stalkear alguém, sabe? Oi, não, mas eu entendo que ela tenha, o que ela tá falando aí. Sim, eu entendi. Mas... Como eu falei, pessoas do ciclo de amizade que trabalham com o Richard há muito tempo receberam ameaças de morte. Então, obviamente, ela tá recebendo ameaça de morte, o que é óbvio que não é legal, é uma coisa horrível, que as pessoas não deviam estar fazendo. Sim. Mas ela é tão chata Sim. que, tipo, tá difícil simpatizar. Sim. E aí, calma que ela continua. É um culto, como os Moonies. Tive que bloquear. Eu não sei também. Comunistas? Pode ser. Vai saber. Tive que bloquear pessoas que dizem que estão determinadas a me perseguir da mesma forma que eu os estou perseguindo. O que me chateia é que alguns desses perseguidores podem ser perigosos. Eles podem ser violentos. Eu poderia ser morta. Eu não sou suicida. Não sou deste tipo de gente. Mas acho que isso teria levado qualquer outra pessoa ao suicídio. Eu realmente acho. E aí... Não sei, vamos perguntar pro Richard. Pois é. Não, a falta de self-awareness, né? A falta de simancol, como diria a minha mãe, é absurda, assim, gente. E aí, a última novidade que a gente tem... Gente, ela tá enlouquecida nas redes sociais. A última coisa que saiu nos jornais que ela postou, que ela tá anunciando pra imprensa também, é: o meu namorado acha que o Richard Guedes tá bravo porque ele nunca conseguiu me levar para a cama. A sua maior fantasia era transar comigo. Eu acho que é isso que mais o deixa eats him up, que mais o transtorna. Pois é, gente. Eu sou muito boa e todo mundo quer me comer e quem não me come fica transtornado. Eu acho que nem namorado ela tem, tá? Porque... Ela tem sim, é que ele vai numa outra escola, ele frequenta outra escola, Ele Renata. é da praia. Não, porque... É o menino da praia. Até perdi meu raciocínio aqui.
O que eu ia falar? Não, porque se ela tivesse um namorado, não tô falando por gente, eu não tô julgando a aparência dessa pessoa, nada. Que eu acho que se ela tivesse um namorado, o namorado já teria falado: para de ser louca. Para! Ele tinha feito a Márcia sensitiva, sabe? Para! Eu não acho que ela consiga ter um namorado. Pois é. Se a narrativa que a gente foi apresentada na série e pelo Richard em todas as entrevistas e tal, se a narrativa está correta, eu acho que ela não tem condições de ter um namorado, porque ela não tem condições de formar relacionamentos de parceria. Sim. Ela não tem condição de ter essa parceria. Ela precisa ter poder e controle sobre o outro. Ela precisa monitorar o outro. Então, eu não acho que ela consiga ter uma conexão que vá mais Uma conexão de profunda. Uma verdade, né? conexão de verdade, uma coisa orgânica, uma coisa natural, que não vai espantar as pessoas. Eu acho que quando você fala que quando você é esse tipo de pessoa e você fala que você tem um namorado, eu sempre desconfio. Porque eu não sei Não. se as pessoas conseguem fazer conexões, sabe? Não, é Mas a isso. gente já viu cada mulher ter namorado nesse podcast. Sei lá. Não sabemos. Fica, o que Assim. você acha, ouvinte? Conta aqui nos comentários o que você acha. Se ela tem um namorado, se esse daí é o namorado da praia, sabe? A Polícia Metropolitana, né, que é a polícia do Reino Unido, ela reportou um aumento absurdo no número de casos de stalking. Hoje, as estatísticas, né, estimam que mais ou menos 2,5 milhões de pessoas são stalkeadas por ano na Inglaterra e no País de Gales. 2,5 milhões? Por ano. Gente, não tem tanta gente assim no Reino Unido. Pois é. E não é nem o Reino Unido inteiro, é Inglaterra e País de Gales. É England and Wales. É muita gente. É muita gente. É. As E assim, leis gente. precisam ser, né? Precisam mudar, porque agora a gente vive numa outra era. E assim, eu acho que a certeza de impunidade, claro, não é todo mundo que já começa sabendo, mas eu acho que a pessoa que tem esse perfil, eu concordo com o Richard que é uma doença mental mesmo, mas é uma doença mental que assim, a pessoa faz uma vez e nada acontece com ela. E aí o que ela faz? Ela continua fazendo. Nem todo mundo é como a Fiona, né, que tipo, meio que parece que se preparou, que ela realmente ela sabe por conta da formação dela até onde ela pode ir sem sofrer. Porque, vê, ela stalkeou 2 primeiros ministros da Escócia, a esposa de um deles e um comediante famoso e tá solta aí, vivendo em Londres, de boa. E nada, assim, quando eu falo nada, obviamente algo aconteceu porque as pessoas têm ordem de restrição contra ela, mas a liberdade dela não foi tirada dela em Tipo, momento ela não tá algum. presa. Ela não tá presa, condenada por alguma coisa, porque a lei não prevê esse tipo de coisa. E até onde a gente sabe, ela nunca foi presa. Nossa, gente. Até onde a gente sabe, tá, gente? Eu não sei se. Porque, como eu falei, o Richard Guedes não fala nada. As leis de privacidade no Reino Unido são muito mais fortes do que nos Estados Unidos e tal. Então, é muito mais difícil você saber se tem algum, assim, se ela chegou a cumprir alguma pena, alguma coisa assim. Mas até onde a gente sabe, ela nunca foi privada da liberdade por esse tipo de comportamento predatório, mesmo que ela seja considerada uma ameaça para a sociedade. Ó. Então, assim, por enquanto a gente tá nessa. Eu sempre dou uma olhadinha no Facebook dela pra ver se eu acho alguma coisa. Eu não recomendo, tá? Eu tive que pesquisar. Agora tem vários perfis fake fingindo ser ela, que não são ela. É fácil olhar. Tem que ver pela data, porque tem uns perfis que foram criados, tipo, depois que a série lançou, que não são dela. Mas o perfil dela é cansativo de olhar, porque como na série... Por isso que eu falo também que ele não teve muito trampo. Ele não se esforçou muito em esconder a identidade, porque ela escreve igualzinho ela escreve na série. Tem muito erro de inglês, de gramática, num nível que é difícil até entender o que ela quer dizer. Mesmo que você fale inglês, é difícil entender. Igualzinho na série mesmo. Gente. Não tem pontuação, não tem... E ela posta sem parar várias coisas no perfil do Facebook, como se fosse como se fosse um Twitter. Um Twitter de um adolescente, sabe? Ó, eu vou dar um exemplo. Eu tô com essa cara de trouxa porque eu tô lendo o Facebook dela. O Stephen King comentou no Twitter dele: Baby Reindeer, holy shit. Tipo,
Ele Hum. gostou muito. E aí ela printou esse tweet do Stephen King, colocou no Facebook dela e escreveu. O que é YH? Eu nem sei. You know? Ah, não, porque é Espera, Y e H. H. YH? H. Nem sei o que é isso. Ou se é só um erro. O que ela colocou? YH. I bet Stephen Tweet King has had young boys back at his home. They don't call it casting couch for a reason. Ela tá acusando o Stephen King de ser um predador sexual no Facebook dela. Na sequência, gente, minutos antes, ela postou uma selfie. Eu não pareço nada com aquela moça gorda do Gad's Shitcon. I look nothing like that fat lady in Gad's Shitcon. Bom, gente, é isso. Esse é o caso que a gente tem até agora. Essa história é real. Mais uma vez, não vamos stalkear essa mulher, não vamos stalkear ninguém, porque... Não, eu tô falando sério por uma questão de... Às vezes você tá lá, você tá no hype, você tá nervoso, aí você vai lá e xinga ela. Você quer essa mulher te perseguindo? Porque isso pode acontecer, a gente não sabe. A gente não sabe o que triga nela aquela vontade de ir atrás de alguém. Você quer isso pra sua vida? Eu não recomendo isso pra Gente, ninguém. você quer, mesmo que ela nunca faça nada, você quer essa energia pra sua vida, sabe? E estoquear e comentar coisa no perfil do Facebook de uma pessoa que é claramente Desequilibrada. desequilibrada. Tipo, ela tem um problema, não adianta. Eu acho que ela não devia nem ir pra prisão, eu acho que ela devia fazer tratamento psiquiátrico compulsório. Então, mas sabe? o que eu acho Porque... é só que ela. Eu acho que ela não tinha que estar em contato com outras pessoas. É só isso. Não, eu porque não ela é falo um que ela tinha que. perigo. Ela é um perigo. Então, assim, é isso que a gente tem até agora. Assistam a série. A série é muito boa. É uma série que, assim, eu acho que eu não ficava tão animada vendo uma coisa desde Trainspotting, sabe? Tipo. Eu vi uma amiga comentando que, eu não gostei, achei que é a exploração do sofrimento. E eu acho que eu discordei dela, porque eu acho que a vida humana é cheia de sofrimento, a vida é cheia de sofrimento, e se você for contar histórias reais, você vai falar de sofrimento. E eu acho que tem muitas séries e filmes que exploram questões de abuso, principalmente contra mulheres, em que mulheres são brutalizadas como uma parte da narrativa, mas que na verdade podia não existir, porque não acrescenta nem, sabe, nada pra narrativa. Eu acho que todas as cenas dessa série foram muito bem utilizadas, muito bem feitas, tipo, elas precisavam estar ali pra gente entender o que estava acontecendo. Então eu acho que nada foi de graça naquela série. Eu acho Sim. que foi muito bem escrita. Muito Sim, boa, não, a gente. série é Recomendo gente, muito. assista. E a gente não contemplou nem metade do que tem a série. Tem muita coisa. Fala de Muita abuso, coisa. fala de trauma, fala de luto. Sexualidade, É muito bacana. Assistam, Uhum. tá bom? E é isso, gente. Sem stalkear ninguém. Sejam bons, busquem É. conhecimento. E boa semana. E veja Bebê Rena. E veja, bebê E Rena. Para o que você tá fazendo. Netflix. Ó a Netflix gente nos fazendo. note. Ó a propaganda de graça aí, Netflix. Netflix nos note e pessoas assistam a série, realmente vale muito a pena. É uma experiência muito. Muda, eu acho que é uma série que vai alugar um triplex na sua cabeça por um tempinho. Sim, vai fazer você pensar. E tchau. E tchau.